Boa tarde aos amigos e amigas de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, dia 30 de abril, 17 horas e 13 minutos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Otacílio, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani, nosso secretário da Saúde, que conduz os trabalhos sobre coronavírus em nossa cidade, para apresentar mais um boletim diário e responder alguns questionamentos e informações gerais sobre o que está acontecendo em nossa cidade. Diego Cingolani, secretário, para os informes diários. Boa tarde a todos. Em Santa Cruz do Rio Pardo, temos hoje 65 casos notificados para coronavírus. Quanto aos resultados que já chegaram em nosso município, temos 24 resultados positivos e 28 resultados negativos. As últimas notificações foram 8 nas últimas 24 horas, tratando-se de mulher de 76 anos, mulher de 60, de 88, 40, 41 e 45 anos. E também 2 homens, um de 61 e outro de 68 anos. Na nossa Santa Casa temos hoje 12 pacientes internados. Dos 12 internados, 5 estão em UTI, com máscara respiratória, e outros 7 estão em isolamento clínico respiratório. Passando o boletim, vamos iniciar as perguntas de hoje, iniciando pergunta para o Dr. Otacílio. A Maria Ângela Patrignani coloca, na realidade, uma sugestão. Seria bom fechar esses bares e outros estabelecimentos que não são essenciais e mesmo assim estão abertos. Deveria também ser obrigado a usar máscaras nas ruas. O povo está de brincadeira com coisa séria. Ângela, agradeço aí o questionamento, mas cabe aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, os bares são considerados estabelecimentos de alimento. Então, são consideradas atividades essenciais pelo decreto do governo Bolsonaro, nosso presidente da República, que todos temos que respeitar. Então, eles têm o direito de ficar aberto. O governador Dória disciplinou a abertura. Significa o quê? Pode ficar aberto, mas não pode haver consumo de alimentos ou bebidas dentro do estabelecimento. E eu, como prefeito, disciplinei mais ainda, proibindo-se colocar mesa nas calçadas. Então, eles podem ficar abertos. Mas os proprietários têm que cuidar para que as pessoas não permaneçam à sua porta em aglomeração. O uso de máscara nas ruas é uma recomendação. Nós não temos o poder de obrigar as pessoas a usar máscaras na rua, mas é recomendado que as pessoas usem máscara, que é um meio de evitar você se contaminar e também de transmitir para outras pessoas. Quando você está de máscara, mesmo que você coloque a mão na máscara, contamine o seu rosto e tudo mais, mas mesmo assim você está ajudando, porque você está evitando você passar a doença, se você estiver contaminado, para outras pessoas através da respiração. Então, para alguma coisa serviu. Se você usar corretamente, vai evitar também que outras pessoas passem para você. Esse meio de prevenção é 100% eficaz? Não, mas diminui a transmissão. É por isso que o povo realmente está de brincadeira quando estão todos na rua. Hoje, num dia excepcional, tem as filas nos bancos. As pessoas pediram aqueles R$600 que precisam dele. Então, todos querem o mais rápido possível ir ao banco retirar o dinheiro. Tá? Isso faz com que a pessoa pegue dinheiro e pegue também vírus. Infelizmente, isso vai acontecer. Nos últimos dias, realmente aumentou o número de pessoas na rua e podemos ver claramente que aumentou também o número de contaminados, que faremos depois, no final, uma explanação a respeito disso. A Sidneia Fernandes faz uma pergunta. Parabéns à administração e ao prefeito. Obrigado. Gostaria de saber referente a um grande número de suspeitos que acabaram dando negativos os testes. Eles teriam tido gripe comum, H1N1 ou qualquer outra patologia respiratória? Existe algum outro diagnóstico no caso deles ou somente descarta-se a possibilidade de Covid-19? E outra dúvida. Qual está sendo a orientação para pessoas suspeitas ou positivas que fazem isolamento domiciliar? O Diego vai responder esse questionamento. Sidneia, dentre
os pacientes que procuram atendimento nos postos de saúde, na UPA e na Santa Casa, estamos, claro, atendendo todos os tipos de diagnósticos. Os casos de síndrome respiratória são classificados pelo médico que atende o paciente e também pela equipe de enfermagem. Aqueles pacientes que são descartados para o Covid-19, eles podem ter uma gripe convencional, digamos dessa forma, pode ser um suspeito de H1N1, ou pode ser uma síndrome respiratória leve ou aguda leve. Ou seja, todo paciente que chega no posto de saúde ou na Santa Casa é feito o chamado de painel viral, através da consulta médica dos exames realizados para se descartar a Covid-19. Então, nesse momento, também estamos potencializando a vacinação da gripe, do H1N1. Por quê? Neste período do ano também se circula H1N1, mas toda a equipe está habilitada, temos toda a estrutura de atendimento clínico, de exame diagnóstico para se separar o que é suspeito de Covid, o que é uma gripe ou o que é um H1N1. Quanto às orientações para os pacientes de isolamento domiciliar, todo paciente que procura unidade de saúde ou a Santa Casa, ele recebe um documento onde se coloca a orientação para o isolamento domiciliar e também as condutas que devem ser tomadas dentro dessa residência. O importante é que não apenas o suspeito sintomático seja isolado, mas sim também um acompanhante da família quem vai acompanhar esse paciente durante esse isolamento mínimo de 14 dias. Também as equipes de saúde acompanham via telefone ou até mesmo presencialmente, se necessário for, dependendo do quadro do paciente. E claro, lembrando não só apenas a você, mas a todo cidadão que qualquer indício de febre, tosse, insuficiência de ar respiratória, aguda, procure diretamente a Santa Casa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, que temos profissionais médicos, de enfermagem, exames complementares, todos para fazer o melhor atendimento possível. Agora eu vou fazer uma pergunta para o prefeito de 3 usuárias que perguntam sobre temas parecidos, sendo elas a Carol Palco, Valdirene Souza e Eliana Carvalho. As 3 cidadãs colocam preocupação com o feriado, também com o aumento de número de movimento nas ruas e, por se tratar do feriado, no trânsito de pessoas para outros municípios. Colocando também, prefeito, algumas sugestões do tipo controle de temperatura na rodoviária e até mesmo proibição de viajantes para entrar em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, passar para o prefeito responder essas questões. Bom, a questão é um pouco complexa e é impossível se fazer essas colocações com eficiência. Limitar o número de pessoas que entram na cidade não é permitido, isso é proibido. Tirar a temperatura das pessoas que estão chegando a Santa Cruz do Rio Pardo, como algumas cidades estão fazendo. Aquelas cidades que fizeram, fazem durante algumas horas do dia, tiram fotografia, filmam, depois não fazem mais. É bem isso que está acontecendo naquelas cidades que colocam, limitando a entrada das pessoas. Santa Cruz tem dezenas de entradas de acesso. É impossível se fazer esse controle de entrada de veículos na cidade com controle de temperatura, com todo o interrogatório. Então, são as pessoas que vêm no feriado, ônibus é a minoria. A minoria das pessoas que chegam em Santa Cruz é de ônibus. A grande maioria vem com veículo próprio e para visitar parentes ou se hospedar em hotel. Mas se nós formos ver a lotação dos hotéis em Santa Cruz nos últimos dias, estão vazios. Não tem clientela se hospedando nos hotéis, mesmo para esse feriado. As pessoas não estão viajando tanto assim. Somente estão viajando aqueles que estão a trabalho ou extremamente necessário. Esse controle de entrada de pessoas é proibido. Você proibir alguém de entrar na cidade. Controlar a temperatura de todos que chegam dentro dos seus veículos é inviável. Santa Cruz tem dezenas de entradas. É inviável você fazer isso com eficiência durante 24 horas. Fazer algumas horas do dia tão somente. Isso funciona em cidades como na China, ou outras cidades da Europa, ou mesmo da Ásia, em que as pessoas são proibidas de sair da cidade ou entrar na cidade. É diferente da nossa legislação.
Aqui, algumas cidades no início, cidades turísticas principalmente, baixaram a legislação proibindo as pessoas de entrarem. Esses decretos foram derrubados pela Justiça Federal, que não se pode proibir as pessoas, o livre trânsito das pessoas. Tá? Então, não tem como proibir. É diferente você tratar em Santa Cruz e no Brasil, um país democrático, que as pessoas têm o livre-arbítrio, inclusive de ir e vir, e liberdade também para manifestar suas opiniões, do que em um país como a China, por exemplo, que aqui, quando o governo do estado começou a fazer o mapeamento do número de pessoas que estão na rua, pelo sinal do celular, sem acesso ao número da pessoa, ao nome da pessoa e conteúdo, apenas a nuvem de sinais digitais, captados pelas antenas, já houve um monte de contestação em relação a isso, de interferir na privacidade das pessoas. Agora, quem assistiu e acompanha, vocês viram que na China, o monitoramento é por câmera, inclusive na porta da casa das pessoas, em caso de doente, câmera dentro das casas das pessoas, porque é um país autoritário. Lá funciona esse isolamento realmente. Tá? Aqui, com a liberdade que todos têm, fica impossível. Por exemplo, é recomendado que fique em casa, que não tenha aglomeração. Mas o que se vê nessas lives que estão ocorrendo desses artistas? Jovens se reunindo em chácaras, em casas, um churrasco, até a madrugada. Eu acho que essas lives, apesar de arrecadar dinheiro para instituições, estão prestando um desserviço à população. Porque os jovens estão usando isso como diversão e provocando aglomerações e contaminação. É isso que está ocorrendo. Angaria recursos para doações e instituições. E o gasto que se tem dentro das santas casas depois para atender essas pessoas é muito maior do que arrecadar. Custa muito caro o atendimento de um caso. Custa muito caro para a nossa Santa Casa e Prefeitura de Santa Cruz manter 12 pacientes internados hoje na Santa Casa, 5 pacientes na UTI e 7 pacientes em isolamento na enfermaria. Com certeza, qualquer arrecadação de doação não vai cobrir esses custos. Então, é um desserviço que se faz. Porque se as pessoas entendessem e assistissem na sua televisão, na sua internet, na sua casa, tudo bem. Mas o jovem não quer isso. O jovem, como ser humano é gregário. Vive em sociedade. E o jovem, mais ainda, o jovem não suporta viver isolado. E qualquer motivo é motivo para congraçamento. E nesses dias, feriado prolongado, muitos churrascos, muitas festas, muitas lives. Com certeza teremos nas próximas semanas, daqui 2 semanas, um pico maior desses casos que se contaminaram nesses dias. Lembrar que nós tivemos, dia 27, 4 casos notificados. Dia 28, 3 casos. Dia 29, 3 casos. Dia 30, 8 casos. Tivemos no começo uma série de casos, depois diminuiu, 0, 1, 0, 1. E agora começou de novo, com 18 casos nos últimos 4 dias. E os casos confirmados positivos também aumentando, agora com 24 casos positivos. Então, tudo isso é fruto do quê? Da maior movimentação das pessoas de Santa Cruz, no comércio, no lazer, nas caminhadas, nas praças, de bicicleta e nas festinhas. Mas as festinhas estão levando a doença para a casa das pessoas. Esses jovens muitas vezes não manifestam nem sintomas. Eles têm realmente uma gripezinha, como disse nosso presidente dias atrás. Mas aí vocês veem que as mães estão sendo internadas. Dos 8 notificados, 6 são mulheres. Mães ou avós. Então, esses jovens levaram para casa.
esse vírus nas últimas festas. E estão na rua contaminando outras pessoas. Então, é importante nós atentarmos para a gravidade do problema. Santa Casa hoje com 12 pacientes internados. É muito paciente. Certo? Quase 50% da capacidade instalada da Santa Casa, reservada para a Covid, já ocupada. Isso sem abrir o comércio. A continuar o que está acontecendo em Santa Cruz, de aumento de casos, e muitos graves. O que está acontecendo em São Paulo, com um número recorde de mortes a cada dia, e recorde de novos contaminados a cada dia. O que pode acontecer no dia 8, quando o governador vai fazer o decreto da flexibilização? Pode não fazer. Pode apertar mais ainda. Porque não disse que vai fazer. Dia 8 solta as normas. A depender de número de casos confirmados, número de mortes, número de vagas em UTI, vagas em clínica médica, da evolução da doença. Pode acontecer ele fazer o contrário, agravar mais. É por isso que Santa Cruz e seu povo têm que cooperar. Não é aproveitar esses 4 dias de feriado para sair para a rua. É para ficar em casa. E esses jovens, principalmente. O jovem, por sua natureza, procura a convivência em grupo. Ele não sabe viver isolado. Então, aos pais, aos avós, orientem seus filhos, orientem seus netos, para que permaneçam mais em casa, nesse feriado principalmente. Ou pode acontecer que temos daqui 2 semanas um número recorde de casos, como consequência dessas pessoas que estão saindo à rua sem se cuidar. O dinheiro federal foi muito bom para a parte econômica da população. Dinheiro é necessário. Mas colocou muitas pessoas que estavam em casa, na rua, para receber esse dinheiro. Isso vai gerar mais casos daqui a 2 semanas. Com certeza. Porque se temos todos esses casos notificados e positivos, temos centenas não notificadas que estão transmitindo a doença sem ter nenhum sintoma. A Maria Augusta dá os parabéns ao prefeito, obrigado, e ao Diego, nosso secretário, pelo trabalho, e gostaria que vocês nos informassem também do número de pessoas curadas. Obrigado e Deus abençoe a todos. É muito importante realmente dizer o número de pessoas curadas. Passar para o Diego fazer uma explanação a respeito disso. Obrigado, Maria Augusta. Temos hoje em Santa Cruz do Rio Pardo 18 pessoas que estão curadas. Como se chega ao número das 18 pessoas? Temos 24 casos positivos. Dos casos positivos, 6 ou ainda estão internadas ou ainda estão no período dos 14 dias em tratamento ou em isolamento. Então, em Santa Cruz do Rio Pardo, hoje, temos 18 pessoas que tiveram o Covid-19 e estão bem, tá? Já não mais estão transmitindo o vírus e estão curadas do Covid-19. Agora eu vou passar para a doutora Tarsila as considerações finais do vídeo do final de semana e, claro, enquanto secretário de Saúde, passar para a nossa população que obedeça, escute tudo que está sendo colocado pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado de São Paulo. Estamos vivendo um momento em uma curva crescente, estão aumentando os casos, como o prefeito já disse, os leitos da Santa Casa de UTI sendo ocupados de uma maneira muito mais frequente, muito mais rápida. Hoje mesmo tivemos um exemplo, né? Um cidadão de uma residência esteve na Santa Casa para atendimento ontem, foi notificado, internado, colhido o exame para o Covid-19. A equipe da Secretaria de Saúde se deslocou até essa residência. De 5 testagens, 4 deram positivas para o Covid-19. Ou seja, alguém trouxe esse vírus para dentro dessa residência e contaminou todos os outros familiares. Então, neste momento,
Toda a prudência é necessária. É um momento difícil para todos nós. Temos um feriado prolongado pela frente, mas a melhor forma de se prevenir a Covid-19 é fazer o isolamento social. Um bom feriado e bom final de semana a todos. Só complementando, ouvindo ontem o ministro da Saúde, numa audiência com o Senado, ele deixou bem claro que o Ministério da Saúde nunca foi contra o isolamento social. Que essa também é a opinião dele, que o isolamento social é necessário. Deixou bem claro que não fala sobre as atitudes do presidente da República. Ouvindo hoje o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o diretor do Instituto Butantan, Davi Uip, infectologista, aliás, foi até meu preceptor de infectologia no 5º ano e no 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. E foi médico do meu filho também, do Mauro, quando o Mauro tinha 3 anos de idade. Conheço ele muito bem. Deixou bem claro que não temos ainda solução para o problema. Não tem vacina, não tem remédio milagroso, que a solução é isolamento social. Tanto o ministro quanto o pessoal do Estado de São Paulo. Essa é a melhor atitude a ser tomada. E também todos falaram, no Estado de São Paulo e nível de ministro, temos que fazer milhões de testes. Mas esses testes do governo federal e do governo do Estado não chegou nenhum em Santa Cruz do Rio Pardo ainda. Nenhum respirador chegou em Santa Cruz do Rio Pardo. Nenhum medicamento chegou em Santa Cruz do Rio Pardo. Chega dinheiro. Mas não chega médico, não chega enfermeiro, não chega técnico, não chega serviçal da lavanderia, não chega faxineiro, não chega cozinheira, não chega copeira. Isso não chega, não vem. E não vem material. Esse é o problema. Todos falam, mas nada fazem. Nada fazem. E no final dizem, estamos estudando para ver o que fazer. Se tivéssemos esperando em Santa Cruz, e estaremos até agora esperando eles estudarem, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Se não tivesse tomado as providências aqui desde janeiro, imaginando isso vai ser grave, não teríamos condições de atender hoje o povo de Santa Cruz. E sempre coloco o Espírito Santo do Turvo também. Aliás, hoje entrei em contato com o prefeito de Espírito Santo, pessoa boníssima, Afonso, está lá no seu primeiro mandato, colocando ele a problemática dos colhedores de laranja que vêm do Nordeste. Maio, mês de contratações, em torno de 400, só para alojar em Espírito Santo do Turvo. E na região toda são mais de 1.200, que vêm de Santo Antônio da Platina, de Jacarezinho, de todos os lugares. Entrei em contato com ele, e falou assim, já mandei uma notificação para as fazendas que não quero que traga alojamento para Espírito Santo do Turvo. Fez bem, prefeito, que vai trazer um problema sério de saúde para Espírito Santo e sério para Santa Cruz do Rio Pardo também. Orientando que essas fazendas contratem pessoas da nossa região. Santa Cruz tem muito desempregado. Procurem contratar pessoas da nossa região, que cada um volte para sua casa, para Iaras, para Manduri, para Cerqueira César, para Óleo, para Timburi, para Ipauçu, Bernardino, Santa Cruz, São Pedro, Ubirajara, Areia Branca, Lucianópolis, para que essas pessoas trabalhem e voltem para suas casas. Não fiquem em alojamento concentrados. Será um grave problema de saúde pública. Por isso entrei em contato com o prefeito do Espírito Santo, pedindo a interferência deles, para que essas fazendas não tragam esse povo de outra região, que vai trazer pessoas sem condições, muitas vezes, de imunidade, outras já doentes. Senão será um problema a mais com o início da safra de laranja agora em maio. São milhares de trabalhadores que mudam de cidade para cidade. E a agricultura? A laranja não espera, tem que ser colhida. Então, é mais um fator preocupante para nós. Mas com a ajuda dos prefeitos da região, vamos trabalhar isso também. Pedir que nesses 4 dias de feriado prolongado em Santa Cruz,
Você jovem principalmente, se cuide. Cuide do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu tio, da sua tia, porque é para eles que você vai passar a doença dentro da sua casa. Obrigado a todos. Amanhã estaremos de volta com mais boletim. Espero que não como hoje, com 8 novos casos em Santa Cruz do Rio Pardo. Obrigado.